Eu também salvo os irmãos com a paz, Senhor. Agradeço aqui a oportunidade. O irmão assim nos concedeu, né? E também a confiança, né? Que nós sabemos que nós só somos aquilo que queremos ser, viu, irmãos? Não existe contratempo em nossas vidas. Pode prestar atenção, nós só somos aquilo que queremos ser. É assim desde o início, né? Existem pessoas que têm um sonho, de uma vontade e luta diante de Deus em ser uma pessoa que louva, né? E sinta a presença de Deus. E assim Deus faz conforme a fé de cada um. E também aqueles que têm uma vontade de um dia ser um pregador, pronunciar assim a palavra de Deus, seja feito de conforme o que nós acreditamos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, assim como muitos, né, um dia tinha essa vontade de pregar a palavra de Deus, e assim Deus me deu a condição. Assim também como são também com todos os irmãos, como o irmão Domingo, que sentiu de Deus, né, e sabia que Deus o daria essa capacidade de exercer esse trabalho tão maravilhoso que é de varão. E eu digo para os irmãos, tem sido uma bênção, viu, irmãos? Pelo menos na nossa congregação lá é uma bênção e nós nos alegramos juntos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1 que diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Repetindo de novo, diz: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós vemos que Paulo, ele, sabendo que Paulo é o apóstolo dos gentios, ele sempre teve uma convicção firme em seu coração de assim apregoar a liberdade através da fé. Não existe pessoas livres se assim não obtiver fé e confiança em Deus e naquilo que acredita. Quando nós falamos de liberdade, não tem como nós esquecermos a liberdade pela fé que assim Abraão exercia. Se nós lermos a história de Abraão, muito nos inspira a respeito daquilo que ele acreditava. Um livro de maior confiança depois da Bíblia, que é o livro do Flávio José, ele faz uma anotação muito importante da vida de Abraão, quando ele diz que Abraão foi expulso da terra de Ur, onde ele convivia, dos caldeus, porque ele acreditava que o Deus que sustentava os planetas, a lua e todo o universo, existia um Deus que assim o sustentava. Havia uma veneração muito grande, que aquele povo venerava a lua e tinha ela como os princípios fundamentais de sua vida. Abraão, quando acreditava na liberdade de um Deus que era sustentador de todo o universo, e assim ele apregoava no meio daquele povo, diz Flávio José que o povo muito se irou com a fé, que assim ele acreditava na sustentação de um universo por Deus, e assim fez com que uma perseguição na vida de Abraão. E logo mais na frente nós vamos bem compreender que Deus ele faz um chamado extraordinário na vida de Abraão, pois Abraão tinha uma confiança em Deus. A fé, irmãos, ela produz uma liberdade tão convicta que vocês podem notar que Abraão não tinha nenhuma lei instituinte ao seu coração. Ele apenas acreditava que o Deus que se apresentava para ele, seja em voz ou seja em visão, ele sabia que era real e verdadeiro, e principalmente acreditava
que as promessas que assim ele o fazia, era fiel para se torná-la cumprida. Se nós olharmos e lermos, e assistirmos algumas programações, nós vamos ver testemunho de pessoas que muito usam a sua fé, e principalmente na parte de buscar em Deus através de um pedido ou de uma oração. Observe que se nós lermos um jornal ou assistirmos um jornal, relato de pessoas que estiveram debaixo debaixo de algum escombro ou até mesmo em um acidente, vocês vão observar que eles vão dar um testemunho real. As pessoas vão chegar e perguntar e dizer: do que tu mais se lembrava? Aonde tu elevava o teu pensamento? A maioria das pessoas vão dizer: enquanto eu estava sobre os escombros, eu estava pedindo ajuda a Deus, que Deus enviasse um resgate e assim a sustentava viva, consciente, esperando o resgate. É interessante, irmãos, que a fé, além dela produzir no ser humano uma liberdade extraordinária, é o que nos aproxima diante de Deus. E quando se tem uma fé, é bem interessante nós lembrarmos disso, que a fé ela faz com que nós programamos aquilo que sonhamos ou aquilo que pensamos que irá realizar em nossas vidas. Se nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer que a fé é prova daquilo que não se vê, mas que se espera. No começo daqui da pregação, eu disse que o ser humano só é aquilo que ele pensa ser. Ele só consegue caminhar até onde ele acredita que vai chegar, e nada mais e nada menos. Então, quando Abraão ouvia a voz de Deus e Deus foi começando a lhe dar propostas maravilhosas de promessas, que ele seria pai de uma multidão, baseado principalmente naquilo que ele acreditava, que nós somos filhos de Abraão espiritual pelo ato da fé. O Abraão nos dá um exemplo extraordinário de acreditar em Deus. Não é uma coisa comum, mas uma coisa sobrenatural, que parte de dentro de nós em busca de uma divindade, e nós acertamos em buscar a divindade de Deus em nossas vidas. Se nós olharmos para esta nação, nós vamos ver que existem milhares e milhares de religiões, e todas elas vivem desesperadas buscando uma religião que assim o aproxime de Deus. Algumas acertam muito bem, outros acreditam, como na Índia, em uma vaca seja um Deus para eles, Outros acreditam em Buda e assim sucessivamente. O interessante é que quando nós olhamos para estas pessoas, observamos que elas buscam por acreditar em algo que traga um repouso sobre sua vida, produzindo uma certa fé, seja ela verdadeira ou muitas das vezes incompleta. Mas quando nós olhamos para nós, que somos o exemplo da fé viva e eficaz de Abraão, somos diferenciados, porque opera em nós uma fé salvífica. Abraão operava nele uma fé diferenciada. As pessoas olhavam para ele e o chamavam de louco quando sua fé era provada, mas assim ele acreditava que não era vã a sua fé. Lembramos que quando ele foi sacrificar o filho, o escritor de Hebreu diz que da mesma forma que ele ia sacrificar o filho dele em provar a sua fé diante de Deus, ele tinha uma fé verdadeira que acreditava que Deus o poderia ressuscitar. Então, irmãos, vemos que nós não possuímos uma fé vã, mas uma fé salvífica que nos traz uma capacidade extraordinária dela, da fé produzida em nós, nos conduzir a uma tremenda liberdade. Agora, Abraão, irmãos, continuou. Mas houve uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que a sua descendência habitaria em uma terra que não era ainda totalmente de Deus. E Deus profetizou sobre Abraão, sobre os seus descendentes, até mesmo uma escravidão do seu povo. Observe que foi esta promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Não havia lei, era apenas fé e confiança em Deus. Observe que teve o opressor egípcio, oprimido israelitas. Observe que quando se cumpriu-se
ditos momentos, de suas lamentações diante de Deus e da compaixão, porque a graça foi manifestada também ao povo de Israel dentro do Egito. Os irmãos sabem que a graça é um favor imerecido. Quem de nós diz que os israelitas estavam merecendo a liberdade? Não, no nosso intuito, pelo que nós estudamos e vemos, eles não mereciam. Mas em detrimento de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, assim estava a cumprir. Houve ali um resgate extraordinário da parte de Deus, movido por um homem que Deus o chamou, que os irmãos sabem muito bem que foi Moisés. É interessante, irmãos, que não havia nenhuma lei. Quando Moisés foi chamado, para nós concluirmos e irmos adiante, Moisés foi chamado, foi proclamador de um libertador sobre o povo de Israel. Observe que despertou no coração dos israelitas um desejo de acreditar que Moisés realmente era o libertador de Israel. Irmãos, pode observar que quando você acredita que alguém é enviado por Deus, você sente no coração. Quando você acredita que uma palavra ministrada a você é direcionada por Deus, também você sente no coração. Quando você observa que Deus está querendo falar com você, você sente no coração através da fé que assim você possui. Despertou. Eu disse para os irmãos que quem está sendo oprimido, está debaixo de uma opressão, ele tem uma tendência de 100% de clamar por libertação. Quando você está trabalhando muito, um exemplo que eu vou citar, você está trabalhando muito alugado, e aquele suor vem sobre você, e aquele jugo do opressor, que é o patrão, vem sobre você, você diz assim: eu tenho muita fé em Deus, que eu vou sair do alugado. É um momento que você sente a opressão e você lembra-se de Deus, que Deus tem a capacidade e assim a fé que você possui de um dia assim se libertar. Os israelitas, quando viram de imediato Moisés fazendo ali, dizendo que Deus o tinha enviado para libertar, eles começaram a acreditar nesta libertação e assim veio acontecer. Moisés começou a fazer ali os seus milagres. Deus mostrou com muita força o que veio fazer através da promessa que ele tinha feito a Abraão. Observe que o povo foi libertado através da fé. Houve o último milagre que os irmãos conhecem muito bem, que foi de pegar o sangue, de colocar sobre as ombreiras da porta. Ali já uma simbologia, como os irmãos bem compreendem, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aquele que possui o sangue do Cordeiro sobre si, anjo da morte não o penetra, irmãos? Enfermidades são curadas. Jesus, ele disse na sua palavra que um valente ele toma conta de uma casa, mas vindo um mais valente ainda o expulsa e torna aquela casa livre. Os irmãos creem nisso, Observe que quando houve aquele sangue, que o anjo da morte veio, matou-se assim os primogênitos dos egípcios, mas o povo de Israel foi livre daquele anjo da morte. Então, irmãos, ali já havia uma simbologia de uma manifestação de uma graça, o favor de Deus sobre os israelitas, e também o sangue do Cordeiro que assim o livrava do anjo da morte. Pronto, saíram. O desejo de Deus, irmãos, o plano de Deus, no meu entender, foi esse. Os irmãos podem recapitular comigo. Primeiro, Deus faz uma promessa a Abraão, e ela vem a Isaac e vem também a Jacó. Profetiza uma opressão, mas da mesma forma que ele disse que o povo seria opressor, ele oferece para o povo de Israel um libertador, que foi Moisés. Mas qual o propósito disso, irmãos? Para que se construa uma nação, é necessário que haja um grande número de povo. Quando o povo do Egito saiu daquele lugar, o povo de Israel saiu lá do Egito, observe que alguns contam que foi mais de 6.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, mais de 600.000 pessoas. Então, irmãos, ali Deus o chama como uma nação. Diz para o próprio egípcio, ali o rei do Egito, que era para quê? Faraó? Era para que aquele povo fosse resgatado, tomasse por herança aquilo que Deus tinha prometido a Abraão e adorasse a ele no deserto. Observe, irmãos, adorasse a ele no deserto.
A graça foi manifestada até no dia que Deus o conduziu àquele monte, né? E deu a ele as tábuas da lei, que foram os 10 mandamentos. Daquele momento em diante, a graça se tornou de lado, a lei entra em manifestação. Por quê, irmãos? Por uma razão. Deus disse: olha, eu fiz uma promessa a Abraão, aí está um grande número de povo, agora eu vou ser para ele. Observe que no capítulo 20 de Êxodo ele se apresenta, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que lhe tireis da casa do Egito ou da servidão. Observe que a primeira forma que Deus faz é se apresentar ao povo que ele tinha prometido a Abraão ser Deus daquele povo. Ele diz: eu sou o Deus de vocês agora, né? Eu sou o Deus de vocês, foi eu que tirei vocês da escravidão. Agora vocês fazem uma coisa: não faça para vós nenhuma imagem de escultura, porque propriamente eu sou o vosso Deus. Vocês viram que foi com mão forte, abriu o mar vermelho, dei comida para vocês comerem no deserto. Agora vocês vão ser cumpridores da lei, estatuto irão ser postos sobre vocês. Agora, irmãos, o propósito era que Israel se tornasse luz de todos os gentios. As pessoas deveriam olhar para o povo gentil e dizer: verdadeiramente existe um Deus no meio dos israelitas. Verdadeiramente esse povo são diferentes. Nós adoramos deuses que não falam conosco, mas há relato que Moisés fala com Deus. E além, irmãos, para completar tudo isso, Deus, querendo estar no meio do povo judeu, manda que Moisés construa para ele ali um tabernáculo, aonde existia o lugar santo, a separação de um homem, e o santo dos santos, aonde só podia entrar o sumo sacerdote. Mas o interessante, irmãos, é que havia o próprio Deus no meio do povo judeu. Os mandamentos, irmãos, bem sabem que foi posteriormente esses mandamentos sendo interpretados de forma diferenciada por Jesus Cristo. O povo judeu, observe que a desobediência deles, quando começou-se, que eles tiveram fé ao sair do Egito, ao passar pelo Mar Vermelho, também se vê fé no meio do povo judeu, irmãos. Mas quando a lei penetra no meio do povo judeu, para que a lei resplandecesse como luz no coração de cada um, eles obedecessem por amor e por obediência e não por obrigação, assim não sofreriam fome, não sofreriam sede, os seus inimigos estavam sempre postos debaixo dos seus pés, Deus sempre iria lutar por eles. Fizeram totalmente diferente. Não há libertação sobre aqueles que ainda operam a lei da carne, não há libertação. Existe libertação sobre aqueles que operam, irmãos, a manifestação através da fé. Os irmãos sabem o que a fé produz? O ato de amar. Olha, irmãos, vamos partir para a parte mais importante ainda. Jesus, Deus preparava o povo judeu para que assim os judeus, além de ser obedientes às leis, viessem se preparar para receber o seu próprio filho, que desde o jardim do Éden já veio uma promessa de que ele habitaria entre nós. O povo que ele escolheu que eles viessem a receber era o povo israelita, da qual rejeitaram o Filho de Deus. Lembro-me lendo a Bíblia e vendo Jesus dizer: Jerusalém, Jerusalém, que tanto mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas nenhuma vez, irmãos, deu certo. Havia um relacionamento entre Deus e os judeus. Havia uma promessa extraordinária da parte de Deus com Abraão, mas não por lei, irmãos, mas por fé. Observe que os preceitos da lei eram 613, sendo 2 direcionados verbalmente pelo próprio Deus: amarás o Senhor teu Deus e também o próximo como a si mesmo. Esses mandamentos foram reduzidos a 11. Está lá no Salmo 15, o salmista Davi, em suas expressões, reduziu a 11, depois foi reduzido para 6, e depois foi reduzido para 1. Quando, se eu não estiver enganado, Miqueias, ele diz que o justo viverá por fé. Olha, irmãos, os preceitos da lei, os homens não a conseguiram a cumprir, pois achavam-se difícil, não achava-se fé sobre ela.
Olhe, e o interessante, irmãos, a lei para o povo judeu era como uma constituição hoje. Observe que o Brasil ele tem uma constituição, né? Constituição federativa. Existe uma constituição que todos se baseiam nela, a julgar os seus princípios. Mate, e está lá na Constituição dizendo tantos crimes para quem é opressor, para quem é assassino. Observe que no artigo 1º, se eu não estiver enganado, diz que na Constituição brasileira, que todo o poder emana do povo. Mas nós, irmãos, somos diferentes. Todo o poder emana de quem? De Deus, que vem diretamente do céu. Não existe uma Constituição. Paulo ele diz que nós deveremos ser cumpridores dela, mas observe, irmãos, que o que rege a nossa vida é a Constituição estabelecida em nossos corações através do Espírito Santo. Olhe, chega Jesus sobre este mundo, né? Observe que ele vem dentre os judeus, ele começa a fazer uma renovação extraordinária. Tem uma parte na Bíblia que diz, Jesus falando ali para os judeus, ele diz, não se pode colocar um remendo novo em vestes velha, não dá certo. Jesus ele estava dizendo, a minha graça é superior aos ensinamentos velhos dos judeus. Na época que Jesus veio, havia um opressor e havia um oprimido. O povo de Israel nunca tinha sido, irmãos, ter um rei que não fosse judeu, era desprezado. Os judeus não concordavam. Havia povos naquela época que lutavam contra aquele império, como aquela ditadura que nós observamos. Vemos que Herodes foi consagrado rei dos judeus. Ele era da família de Esaú, ele era um idumeu, parente próximo, mas Deus escolheu vir a descendência de Jacó e não de Esaú. Amou Deus a Jacó e rejeitou Esaú. Jamais Herodes, mesmo sendo descendente de Esaú, poderia assumir o trono e consagrar-se rei dos judeus. Não tinha condição. Doía no coração dos judeus. A sede por liberdade era muito grande, mas o que libertavam eles não possuíam, que era a fé, a certeza de que o Messias veria e provariam a sua fé. A fé que libertaria o povo judeu da opressão romana, porque Jesus ele diz, orai pelos vossos inimigos. Enquanto os judeus estavam sendo oprimidos, se eles fossem obedientes a Cristo, enquanto eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, eles eram libertados por fé, e a fé produzia um amor. Os romanos não seriam mais seus inimigos, mas seriam aqueles que os próprios judeus orariam por ele. Jesus, pode observar, irmãos, Jesus ele veio fazer a diferença. Quando nós dissemos que temos fé, se eu perguntar aos irmãos, vocês têm fé? Todos irão levantar a mão e dizer, eu tenho fé. Agora vamos colocar a nossa fé em ação. Deus ele pode curar-nos de qualquer enfermidade, se assim nós confiarmos e crermos agora. Mas como é que age uma fé de livramento, uma fé salvífica? Primeiro, uma fé salvífica. Vamos falar de uma fé salvífica. Uma fé salvífica é você acreditar que Jesus é suficiente para lhe produzir e lhe dar a salvação através da graça. Quando se tem essa fé, não se vive para si, vive para Deus. Não somos oprimidos por Deus, pois a liberdade ela é tida como um livre arbítrio. Escolhemos Deus através da fé, porque acreditamos que Ele pode nos conduzir à salvação, e o que Ele prometeu, Ele é fiel para assim cumprirmos. Agora, eu quero ser curado de uma enfermidade. Qual a fé que assim eu devo possuir? Observe que muitas pessoas entram em uma igreja, às vezes morrem com uma enfermidade e nunca é curada. Existe a fé salvífica, mas existe uma fé dentro de nós extraordinária. Se assim nós colocarmos em ação, assim nós somos curados. Quer ver um exemplo? Para se obter uma fé, observamos o que o escritor de Hebreu ele diz, né? Que a fé é prova daquilo que não se vê, mas que se espera. Jesus ele disse assim, tudo é possível àquele que acredita. Em várias curas que Jesus fez, por que não dizer em todos, Jesus nunca chegou para uma pessoa e diz, eu te curo. Mas Jesus dizia, seja de conforme seja feito a tua
fé. A forma que você acredita que a cura vem sobre você, é ela que te cura através que você acredita em Jesus Cristo, que Ele pode te trazer a cura, e é real e verdadeira essa fé. Mas a forma que você desenha ela é que vem a determinação e a cura sobre você. Vamos relembrar aquela mulher do fluxo de sangue. Os irmãos sabem que ela vivia 12 anos de enfermidade. Ela sabia que nenhum médico naquele tempo poderia lhe trazer uma cura suficiente que produzisse dentro dela a liberdade de andar sobre uma praça, de não ser excluída dentre a sociedade. Quando ela vai de encontro com Jesus, ela não simplesmente vai, ela cria um desenho em sua mente e assim a coloca em ação. Essa é a fé. Ela primeiro planeja: eu vou até esse homem. As pessoas poderiam lhe lançar uma sugestão, que a sugestão impede muitas das vezes uma beneficência em nossas vidas, ou até mesmo uma cura. As pessoas poderiam dizer: mas tu é imunda dentre este povo. Ela diz: eu não quero saber se eu sou imunda. A primeira coisa que a fé de uma cura ela faz, ela rejeita a sugestão. É como você fazer uma oração e dizer: Jesus, eu creio que eu sou curada, eu creio que eu sou curado. Mas vem uma sugestão de alguém e diz: eu estou tanto tempo na igreja e ainda não fui curado. Surge aquela dúvida dentro de você e diz: e será também que eu vou ser? Né? Então, quando surge essa dúvida, é um impedimento sobre aquilo que nós acreditamos. Você só é aquilo que você acredita que é. Se você crê que pode ser curada agora e desenhar a formação de uma cura sobre sua mente e pela fé colocar em ação, você irá ser curada e liberta da opressão. Ela cria aquele desenho, ela vai até Jesus, ela passa por um, passa por outro, até que chega em Jesus, toca em Jesus. Jesus diz: de mim saiu virtude, alguém me tocou. Logo aquela mulher se apresenta e Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Salvou, Jesus estava se referindo, salvou-se daquela enfermidade. Daquele momento ela seria uma pessoa livre, liberta da opressão de uma enfermidade. Você só é aquilo que você acredita ser. Você só recebe aquilo que acredita que vai receber. Você só consegue andar até onde você acredita que vai chegar com suas passadas. Existem pessoas que não conseguem aceitarem a Cristo e permanecerem até o final. Sabe por quê, irmãos? Não acredita que consegue chegar até em Jesus Cristo e poder lhe tocar, poder lhe abraçar e agradecê-lo pelo ato maravilhoso que assim ele fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, olhe só. Criou-se um desenho naquela mulher, ela acreditou. Observe que foi o que Jesus disse. Jesus não disse: eu te curo. Ele só disse que dele saiu virtude, pois é assim que a fé faz. Acredite que sai de Jesus a virtude e o poder da cura, e ela chega até você. É interessante, irmãos, que tudo flui através daquilo que nós acreditamos. E a cura também vem através de oração. Se vocês pesquisarem e olharem, todos nós buscamos a Deus através de uma oração. E nessa oração que criamos o nosso modelo de fé. Existem pessoas, como eu disse, que queria ser uma grande cantora, e hoje é uma grande cantora. Existiam pessoas que pregavam para melancia, como nós já vimos os testemunhos. Pessoas pregaram para uma melancia, dizendo assim que aquela melancia era um ouvinte da palavra de Deus, mas de tanto ele acreditar que seria um pregador, seja de conforme seja a sua fé. E assim, irmãos, é a parte financeira de nossa vida, é a parte espiritual, é a parte familiar. Existem mulheres que reclamam com o marido. Às vezes o marido é um santo, a mulher é mais ousada. Às vezes o marido é mais ousado do que a mulher. Existem certos tipos de conflito, mas nunca houve aquele relaxamento. Existe uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos já leram na Bíblia que eles três se contradizem? Não. Pai e Filho e Espírito Santo não se contradizem. Sabe quando é que eu posso dizer que eu sou liberto, como Paulo dizia? É quando as três coisas que andam em mim, andam em uma certa operação conjunta. Observe que
Paulo ele diz que devemos santificar corpo, alma e espírito. Irmãos, quando essas três coisas entram em conjunto e em harmonia, você consegue dormir em meio a uma tempestade. As pessoas zombam de você e você sorri. As pessoas olham para você e dizem: você não vai chegar em lugar nenhum. Você sorri para ela e sabe que todo o seu corpo anda em harmonia, em concordância com Deus, e diz: eu sigo, eu sou, eu posso, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então Paulo ele diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A servidão, irmãos, está naquilo que pensamos. Quando nós deixamos de andar por fé, o justo viverá por fé. Através da fé nasce o amor movido em nós através do Espírito Santo. Quando paramos de andar desta forma, voltamos assim para os dias de escravidão. Mas não pense, irmãos, que a escravidão bate em nossas portas todos os dias. Quando alguém te ofende e você não consegue ser cumpridor daquilo que te liberta, que é dar o perdão, a escravidão está te batendo em tua porta. Quando você é um homem que tem condição e se torna avarento, como nós estudamos nesta lição, a avareza, irmãos, quer dizer pessoas miseráveis, que tem o dinheiro como um Deus, ou como aquilo que, se ele tirar R$1, já faz falta em sua conta, achando que vai levar alguma coisa quando morrer. O irmão Carlinho, uma vez pregando lá na Chapadinha, ele disse uma coisa que eu não esqueço nunca, quando ele disse: olha, irmãos, se o que você tem não é para ser em benefício de alguém que assim está precisando, não tem condição de agradar a Deus, e você passa a ser uma pessoa miserável da face da terra. Observe que tem uma parte em Apocalipse que diz assim: rico sou, de nada tenho falta. Qual é a expressão de Deus sobre aquele povo? Pobre, eis um pobre, irmãos? Miserável, desgraçado e nu. Nu, irmãos. Isso. Então observe, irmãos, que esta expressão da parte de Deus, ele está dizendo que toda a condição formada dentro de nós, ela parte por fé. A segunda, ela parte por amor. Se o amor não gere os frutos do Espírito Santo, se o amor não gere dentro de você os dons espirituais, você ainda continua sendo um servo de Deus, dizendo ser servo de Deus, mas um servo cheio de opressão. Ainda não possui aquela liberdade de dizer: eu com Cristo eu posso conseguir um dom, eu com Cristo eu possuo todos os frutos espirituais, é o amor, eu com Cristo eu consigo ser liberto, eu consigo ser benigno, eu consigo ser paciente, eu consigo respeitar as pessoas. Você automaticamente, através do amor, você puxa para si as próprias características de Cristo, sendo assim sal da terra e luz do mundo. Os irmãos estão entendendo que a liberdade, ela é a fonte principal de um crente dizer: eu sou mais do que vencedor. Paulo ele diz: mas não useis dessa liberdade para dar-vos ocasião à carne. A carne, irmãos, é aquilo que produz dentro de nós sentimentos que não convêm de Deus, mas de nós mesmos, quando olhamos para si e não para os outros, quando queremos para nós e não damos aos outros. Jesus ele foi bem esclarecido quando ele diz: dai de graça o que recebeste de graça. Irmãos, você recebeu o dom gratuito que foi a salvação. Você recebeu o Espírito Santo. Na oração do Pai Nosso está dizendo o quê? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus veio até nós. Ele mora dentro do seu coração. Às vezes eu fico meditando nesse versículo e impressionado como muitas pessoas acham que esse reino de Deus é apenas a Nova Jerusalém, aonde iremos morar. Irmãos, o reino de Deus é o teu coração. O reino de Deus é aquilo que você guarda. Observe que nos versículos que o irmão leu, Jesus ele diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro de Deus mora dentro de nós, que é
o nosso coração, e nele tem que morar o reino de Deus, que é a palavra de Deus. Tem que ser uma arca. Nós somos uma arca, nós somos o templo. Tem que estar guardado a palavra de Deus, tem que estar sobre nós reinando o Espírito Santo de Deus. Então, o reino de Deus mora dentro de nós, e não demos ocasião à carne para que esse reino venha assim se distanciar de nossas vidas. Quer sabedoria? Não tem-se sabedoria? O que a Bíblia diz? Peça a Deus que Ele lhe dá. Acredita que vai chegar aos céus? Irmãos, acreditam? Continue caminhando com fé. As pessoas vão querer te puxar de um lado, vão querer te puxar do outro, mas o nosso alvo é Cristo, né, irmãos? Não tem condição. Quer que Deus seja realizar as promessas que assim Ele te prometeu, segundo a Bíblia, continue sendo firme, né, irmãos? E acreditando que Deus é provedor e supridor daquilo que assim necessitamos. Ele diz: e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, uma enfermidade, ela não pode nos trazer uma opressão a ponto de, muitas das vezes, observe, nós fomos chamados para sermos livres. Quando alguém não possui assim o amor de Deus suficiente e encarar essa situação e mover-se diante de Deus, criar dentro de si um desenho extraordinário para assim que venha a ser curada, a enfermidade faz com que nós sejamos retraídos da presença de Deus. Um pequeno testemunho. Existia uma mulher que parece que tinha mais de 20 ou era 40 anos, que servia a Deus. E ela aceitou Jesus enferma, e um dia ela se encontrou com um médico, que assim ele era pastor, e ela começou a murmurar, dizendo assim: eu não sei porquê, que eu leio tanto a Bíblia, confio em Deus, e não sou curada desta minha enfermidade, que tanto eu queria ser livre dela. O pastor olhou para ela e disse: você acredita em Deus? Acredito. Todos esses anos que eu sou crente é acreditando em Deus. Aí ele foi e olhou para ela: você acredita na Bíblia? Ela disse: acredito. Começou a ler aquele versículo que o salmista Davi se expressa dizendo que na sua formação Deus o contemplava todos os seus membros em formação, né, irmãos? E Deus o via e o contemplava a formação do seu corpo sobre o ventre de sua mãe. Ele olhou para ela e disse: você tem fé, acredita nesses versículos? Ela disse: eu acredito. E ele disse: pois acredite que nesse momento mesmo Deus que criou todas as suas células está tirando as células má e repondo umas células novas. Ela disse, ele repetiu: você acredita? Ela disse: é, pastor, eu acredito. Ele diz: crie-se um desenho em sua mente. Traga para si esse desenho e o materialize. Acredite que Deus está colocando em sua vida nova célula e restaurando o seu corpo. Irmãos, quando ele começou a orar e ela fechou os olhos, ela disse: pastor, eu acredito, e nesse momento eu estou sentindo que Deus está restabelecendo as minhas células, que é assim produzindo sobre mim uma cura. Irmãos, ela fechou os olhos, trouxe para si a formação da forma que ela acreditava que Deus estava lhe trazendo a cura, e assim aquela mulher foi livre e liberta da escravidão de uma enfermidade. Irmãos, a fé em nossas vidas, ela é extraordinária. Ela te leva em lugares que você não compreende. Ela leva os teus sentimentos espirituais até contemplar uma face maior, que é Deus. Ela te faz receber uma cura sobre o seu corpo. A fé, de conforme você acredita, ela pode te dar uma condição financeira boa, de conforme você acredita. Então, irmãos, Jesus está aí operando e vai operar em nossas vidas até o dia que Ele arrebatar-nos, e nós iremos se apresentar diante dEle. Guarde isso, irmãos. Você só é aquilo que você acredita ser. Se você acredita que a maldizência lhe traz saúde, nunca vai ser uma pessoa livre. Existem pessoas que são oprimidas pelo ciúme, nunca se libertou de um ciúme. Se você não acredita que Deus tem a capacidade, você tem a força de se libertar disso, você vai ser opressora e vai ser oprimidora. Oprimido, aquele que você causa a opressão.
O ciúme, a inveja, a avareza, tudo parte de dentro de um ser humano. Foi isso que Jesus disse. E do lugar que pode guardar os tesouros de Deus, do lugar de guardar os tesouros de Deus, tem uma grande condição de guardarmos em nosso coração imundícias espirituais, que nos distancia de Deus, da sociedade familiar e tudo mais. Devemos expulsá-los de nossas vidas, dizermos: eu sou mais do que vencedor. O ciúme não tem vez sobre mim. A vontade de conduzir ou de ser elevada a esse vício não tem domínio sobre mim. Só para me concluir, um homem chegou para mim e disse assim: o que devo fazer para me ser livre de um vício? Eu citei duas coisas. A primeira, elevar-se o teu pensamento a Deus. A segunda, ele fazer com que aquela libertação que ele venha a produzir é fazendo promessa às pessoas que ele mais ama, pois não se conhece um amor direcionado por Deus se assim você não aceitá-lo e prová-lo por fé e depois vir um amor. Mas como você conduzir uma pessoa incrédula que te pergunta desta forma? Às vezes eu disse assim: olha, a única forma de você se libertar é você acreditar em Jesus Cristo, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E ele diz: mas eu já aceitei, mas existe outra forma? Eu digo: existe, mas ela não é garantida como a que Cristo garante. Qual é a outra forma? Segundo a psicologia, ela diz que uma pessoa ela pode conduzir-se a uma libertação de um vício, se assim ela fazer juramento que não vai mais se viciar em alguma coisa, colocando aquilo que ela mais ama. Pode ser um filho, pode ser o esposo, pode ser alguém, parente, que ele diz: eu vou fazer isso por força de alguém que eu tanto amo e não quero que ele me veja desta forma. Mas eu disse para ele, a psicologia que diz, mas não é garantido, porque garantido mesmo é quando você diz: entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e o mais